Olá pessoal, então vamos para mais uma questão, né, que envolvendo o assunto de trigonometria. Na questão fala assim, ó, uma escada apoiada em uma parede, em um ponto em que dista 12 metros do solo, forma com esta parede um ângulo de 60 graus. Né? Com base nessas informações, determine o comprimento dessa escada, né? Esse comprimento quer que seja mensurado em metros. Gente, ali tem o texto e aqui nós temos o desenho, tá? O desenho de toda essa noção aí, tá? Do que a gente está falando, né? Então, a questão, né, relata que a gente tem uma escada, né, que foi encostada aqui na parede e que essa escada, né, está formando aqui junto com a parede um ângulo de 60 graus. Essa abertura aqui, ó. Tudo bem? Então, já temos esses dados. Que a questão fala mais, gente? A questão diz que a altura dessa parede aqui, né, na qual a escada foi encostada, essa parede, então, tem uma altura de 12 metros, tá? Com base nisso, a pergunta que é feita em cima da questão é qual é esse comprimento da escada, tá? Esse comprimento da escada aqui, como se refere à hipotenusa, a gente poderia colocar o H, poderia colocar X, tá? Poderia colocar o que você quisesse. Então, você representa isso por uma letra, é uma forma de resolver. Se você não quisesse representar por uma letra, você teria a opção, de repente, de mensurar aqui os pontos, né? Onde a escada começa, onde a escada termina. Então, você teria aqui esses pontos, ficaria também bem tranquilo para fazer a representação, tá? Então, aqui uma possibilidade, a gente, com base nisso, né, a gente poderia expressar ali como H mesmo, que no caso é hipotenusa, tá? Poderia ser um E de escada, algo do tipo. Fica muito a seu critério. Então, você coloca a letrinha aqui e vai dizer quanto que vale essa letrinha com base nos dados que foram fornecidos, né? Com base no que a questão apresenta, a gente tinha como, né, vir aqui de repente e verificar esse ângulo aqui de abertura também. Ó. A gente poderia dizer assim, quanto que vale esse ângulo, né? Esse ângulo em questão ali é perceptível, né, que pelo fato daqui ser 60, aqui só pode ser 30, né? Porque a gente lembra que esses ângulos são complementares, né? A soma dos dois dá sempre 90 graus, visto que aqui já tem um ângulo de 90 fixado, beleza? Então, com base nessas informações, a gente ficava tranquilo, né, para a gente, de repente, resolver a questão, seja por esse ângulo aqui ou pelo ângulo de 30 graus, tá? Eu vou resolver aqui porque a questão mostrou isso, mas você poderia usar o outro ângulo, tá? Então, tendo como referência o ângulo de 60 graus, eu tenho um valor numérico aqui, né? A gente procura logo o cateto, que fica mais fácil. Então, já tem um cateto aqui com relação a esse ângulo, né? Isso aqui seria o cateto adjacente. E aqui a gente tem hipotenusa. O cateto adjacente e hipotenusa, gente, se refere à razão cosseno, tá? Então, eu vou colocar cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, né? Que nesse caso, o cateto adjacente é o valor numérico 12, né? 12 metros. Eu vou expressar apenas o 12 dividido pela hipotenusa, que aí eu estou representando por Hzão, tá? Eu sei que você pode ter dificuldade, né, de repente, nas definições, das razões trigonométricas, do que você precisa. Eu estou colocando aqui para você, em todas as questões, para que você não tenha dificuldades. Né? Eu falei que a gente aqui vai precisar sempre desses 3 passos, né, de repente, para resolver questões. Né? O primeiro passo aqui, ó, saber como é que funcionam essas razões trigonométricas, né? Isso é importante. Depois que você vê isso, você vem saber ali, com base nos dados que a questão apresenta, qual das razões você vai poder utilizar, ou quais das razões, beleza? E para finalizar, troquei aqui, né, que é 2. Então aqui seria o segundo passo e aqui seria o terceiro passo. Você vai ali descobrir através da tabela qual é a senha, né, que você vai utilizar com base na palavrinha que aparecer sendo cosseno tangente de 30 graus, ou sendo cosseno tangente do ângulo de referência, beleza? Então, você poderia usar essa ideia aí e resolver a sua questão, tudo bem? Então, ó, a gente tem cosseno de 60 graus, né? A gente já viu o cosseno de 60 graus aqui pela tabela. A gente pode destacar aqui, ó, colocar pequenininho para você, acho que dá para você conseguir observar aí. Cosseno nessa coluna aqui, ó. A gente vai ter cosseno e aqui 60 graus, tá?
a senha que é 1 sobre 2, beleza? Então, é isso que eu vou substituir no próximo passo, a palavrinha cosseno de 60 graus, minha gente. Então, vamos lá, para a gente não ter dificuldade aqui nessa resolução. Olha, então substituindo a palavrinha cosseno, né, o código ali, por 1 sobre 2, ou meio, né, a gente vai poder então resolver nossa questão e dizer, nesse caso, o comprimento dessa escada, né? E aí, quando a gente fizer isso aqui, ó, eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos, certo? Então, meio pelos extremos vai ficar 1h igual a 12, né? 12 vezes 2. Então, H, 1 vezes H dá exatamente H, né? Então, H vai ser igual a 2 vezes 12, gente. 2 vezes 12, minha gente, só pode ser 24, né? E nesse caso, você vai lá e devolve a unidade de medida ali em questão, que nesse caso a gente estava falando de metros, né? Ali a altura era metro, e aqui você vê que o comprimento da escada vai estar na mesma unidade de medida que a outra medida que tinha sido expressa ali, no caso, né? Era metro, beleza? Então, questãozinha fácil, né? A trigonometria é um assunto tranquilo, você só precisa conhecer ali as definições e do que se vai aplicar, beleza? Então, minha gente, espero ter trazido um assunto aqui para você que vai contribuir com o seu aprendizado. E se você tiver dúvida com esse tipo de assunto, você tem que verificar as definições, verificar as relações no triângulo, né, com relação a ângulos, catetos, hipotenusa, do que se refere a essas razões, se é seno, se é cosseno, se é tangente. E aí conhecer a tabelinha para substituir ali as senhas e o resto fica bem tranquilo para você, beleza? Então, minha gente, é isso. Um abraço. Até a próxima aula. Fui.